pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sabedoria, capítulo 11, versículos do 21 ao 26, para você que está nos acompanhando agora, ainda não tinha tido oportunidade de encontrar na sua Bíblia, então pegue aí agora, por favor, Sabedoria, capítulo 11, versículos do 21 ao 26. Nos diz assim a palavra de Deus: só tu, Senhor, só tu podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem, pois, poderia resistir à força do teu braço? O mundo inteiro diante de ti é como um pequenino peso na balança, como uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes, e fechas os olhos aos pecados dos mortais, para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe, e não desprezas nada do que fizeste, porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa subsistir se não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida na existência se por ti não tivesse sido chamada? A todos, porém, tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. A todos, porém, tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus é sempre uma palavra de vida. Nunca uma palavra de morte. Deus é o autor da vida. Deus nos fez para a existência. Deus nos fez para que nós possamos existir para sempre. E nos fez dentro de um plano de amor e de bondade. Deus tem um plano de amor para a sua vida. Um plano de bênção e não de maldição. Um plano de vitória, de realização e não de desgraça. Mas onde o pecado entra, gente, o pecado vai danando com tudo. O pecado vai destruindo tudo. O pecado é um grande mal na nossa vida. Onde entra o pecado, a nossa vida começa a emperrar. E aí, o pecado introduz morte, onde Deus quis somente a vida. Pode ser até que você diga assim: mas Márcio, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos fazer uma passagem. Porque a vida nesse mundo ela é passageira. Nenhum de nós foi enganado em relação a isso. Desde que você era criancinha, você já sabia, você aprendeu na escola que tudo que é vivo nasce, cresce, amadurece, reproduz e morre. Entende? A gente aprende isso na escola, com 6, 7 anos. Os pais em casa ensinam ou deveriam ensinar. Todos nós entendemos que esta vida é passageira, esta vida é transitória, mas a nossa existência terrena, ela não abarca tudo o que é a vida. Porque quando você estava no ventre da sua mãe, você tinha um tipo de vida. Você vivia num mundo. Aquele era o mundo que você tinha, o ventre da sua mãe. Mas chegou um momento que aquele mundo não era mais capaz de você. E você precisou nascer para uma outra vida
e ingressar num outro mundo que não era o ventre da sua mãe. E a vida não terminou. A vida continuou e se desenvolveu, e você cresceu, você amadureceu, você criou relações, porque antes na barriga da sua mãe, o seu relacionamento era com você mesmo, com Deus e com a sua mãe. Mas quando você saiu dali, quantos relacionamentos lindos você foi travando na sua vida, com seu pai, com seus irmãos, amigos, bons amigos se aproximaram de você. E você saiu de um mundo quentinho e macio para um mundo de desafios e de perigos, mas de um mundo maravilhoso. Do ar que você respira, das cores que você enxerga, de um céu de infinita imensidão sobre nós, de um azul profundo, muitas vezes colorido de formas diferentes por Deus, né? Hoje aqui em Cachoeira, tudo nublado, outra cor para o céu, outra atmosfera, outro clima que nos envolve. Cada dia um espetáculo de Deus para nós. E tanto a vida é boa que ninguém quer morrer. Mas chega uma hora, gente, que a vida nesse mundo também se torna incapaz de nós. E do mesmo jeito que nós nascemos da barriga da nossa mãe para este mundo, nós vamos ser gerados, e desculpa a expressão, paridos deste mundo para um mundo que não acaba mais. Não é à toa que quando você vê muitas vezes aquela imagem da Terra contra o Sol, né, aquela imagem que muitas vezes os astronautas eles filmaram, né, da Terra contra o Sol, a gente vê aquela luz sobressaindo ao horizonte curvilíneo da Terra, né, muitas vezes se parece com um ventre, com uma barriga, aquele arredondado. Do ventre da mãe para o ventre da Mãe Terra. Do ventre da Mãe Terra para a nossa pátria celestial. Um dia essa vida que nós temos, ela vai, transbordar no infinito. Deus é o Deus da vida. Os planos de Deus para nós são todos bons. Deus não tem planos de desgraça, de dor, de sofrimento. Não foi para isso que Ele nos pôs neste mundo. Ele sabia que nesse mundo a gente ia lutar, a gente ia sofrer, porque o crescimento e o amadurecimento exige de nós um certo nível de sofrimento. Crescer é dolorido. Muitas crianças, muitos adolescentes sofrem, né? Aquelas dores nos ossos, dor de crescimento. Eu lembro, era horrível. Eu tive. Crescer, até a natureza diz isso para nós. Que crescer nos custa alguma coisa. E tem a sua cota de dor. Mas apesar disso, da dor que envolve o crescimento, crescer é uma coisa maravilhosa. Todos os planos de Deus para a sua vida são bons. Tudo o que de mal, de maligno acontece na nossa vida é sempre um desvio do plano de Deus. Sempre um desvio daquilo que Deus queria para nós e nós não vivemos. Por isso essa palavra vai nos mostrando aqui um grande paralelo entre o poder de Deus e o amor de Deus. Porque o poder de Deus e o amor de Deus estão ligados e são inseparáveis. Você nunca vai poder separar o amor de Deus do seu poder. Você nunca vai poder separar o poder de Deus do seu amor. Porque na verdade o único poder verdadeiro, o único poder real é o poder do amor. Porque o amor pode, o amor consegue o que outros artifícios nunca conseguirão. Deus não quer de nós nada que Ele não consiga por amor. Tanto que você vê que Deus não nos força. Deus quer a conversão do nosso coração, mas Ele espera. Porque Deus sabe
que o verdadeiro poder transformador, aquele que pode manter a vida e transbordar de vida em nós, é o poder do amor. Só Tu, Senhor, podes desdobrar sempre o Teu grande poder. O poder de Deus se desdobra em mais ainda. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Quem, pois, poderia resistir à força do Teu braço? A morte. Quantos testemunhos nós já escutamos aqui? A Valdênia trouxe para nós testemunhos de que a graça de Deus venceu a morte, inclusive já declarada pelos médicos. É claro, aquele bem de Deus na vida daquela pessoa que estava desenganada, mas pela graça de Deus venceu aquela enfermidade e voltou mesmo da morte, porque os médicos já tinham até dito, não tinha jeito, até morte cerebral já tinha acontecido. Mas Deus quis dar à pessoa novamente a chance, a oportunidade de continuar com a sua vida. Isso é apenas um sinal, gente. A morte debelada neste mundo é apenas um sinal para que nós vejamos de que Deus é maior do que a morte, de que a força de Deus é mais poderosa do que a morte. Não é o que nós estamos celebrando nesta Semana Santa? A vitória sobre a morte? Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus foi posto no sepulcro, Jesus morreu, mas a última palavra sobre nosso Senhor Jesus Cristo não foi uma palavra de morte, foi uma palavra de vida, foi a palavra do Pai do céu sobre o seu Filho amado. Levanta-te. E com a força do seu braço poderoso, que é o Espírito Santo, o Pai do céu levantou Jesus Cristo da morte, para que eu e você entendamos que quem está em Cristo vai viver o sono da morte, vai viver o sono da morte, mas será ressuscitado, será desperto, será acordado pelo mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, pelo mesmo braço poderoso de Deus que acordou o seu Filho amado. Você é mãe, você é pai, você já teve a oportunidade de acordar o seu filho para ir para a escola? Eu já. Às vezes não adianta só chamar. Você tem que ir lá, colocar a mão, dar uma balançada e dizer: acorda, levanta, porque o tempo de dormir já passou. Um dia, depois de você ter adormecido para esta vida, você vai acordar com a mão de Deus tocando em você e dizendo: acorda, que o seu tempo de dormir já passou. Acorde para uma vida que não acaba mais. E o braço poderoso de Deus que vai nos tocar para nos levantar para uma vida que nunca mais vai acabar é o braço do seu Espírito Santo. Por isso é tão importante, gente, nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Aí a palavra de Deus nos pergunta: quem pode resistir à força do braço de Deus? Quem pode resistir à força do Espírito Santo? A morte pode resistir? Não pode. A doença? Não pode. Um vírus? Não pode. Um micróbio? Não pode resistir à força do braço de Deus. Os nossos inimigos temporais não podem resistir à força de Deus. Os nossos inimigos espirituais não podem resistir diante de Deus. E a palavra do Senhor diz: o mundo inteiro, Senhor, diante de Ti, é como um pequenino peso na balança, como uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. O Seu poder é assim, infinito, incomparável. Mas um Deus tão poderoso, e olha lá no versículo 23, de todos tem compaixão. Por que Deus de todos tem compaixão? Porque tudo podes. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes. Por que Deus tem compaixão? Porque Ele pode ter compaixão.
Por que Deus tem compaixão? Porque Ele é todo poderoso. Ele não está sujeito aos nossos pecados. Deus não depende da gente pecar ou da gente deixar de pecar para Ele ser bom. Ele tem compaixão de todos, porque Ele pode ter compaixão, porque Ele é suficientemente poderoso para exercer o seu amor apesar dos nossos pecados, apesar da nossa malícia, apesar da nossa maldade. E diz aqui a palavra de Deus: e fecha os olhos aos pecados dos mortais, para que se arrependam. A gente tem que aprender com Deus, gente, a tudo vencer pela força do amor, a fechar os olhos para os pecados daqueles que vivem conosco, para que tenham a oportunidade de se arrepender. É o amor quem resgata. E às vezes é um gesto de amor a gente fechar os olhos para algumas coisas. O quanto vale a sua família para você? Para você fechar os olhos a alguns pecados? Ou como dizia lá em casa, né, fazer vista grossa. Fazer vista grossa. O que é você fazer vista grossa? Você viu, mas às vezes faz de conta que não viu. Porque viver em paz, porque cultivar o amor, às vezes é mais importante do que ter razão. O que é mais importante para você? Cultivar o bem e dar à sua família uma oportunidade de transformação, de conversão, de vencer o mal, de vencer o pecado, ou ter razão? Às vezes é melhor não ter razão. Às vezes é melhor ser tido como alguém que não tem razão. Não é fazer papel de tolo, não. Veja tudo, sim. Mas tem coisas que é melhor a gente fazer de conta que não viu. Você faz assim, Márcio? Faço assim. E olha, lá em casa nós vamos aprendendo com a palavra de Deus a ser esperto com tudo, a cuidar de tudo, a ter os olhos postos uns sobre os outros. Cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos com atenção, com zelo a miúde. E a minha esposa fazendo o mesmo por mim, pelos meninos, os nossos filhos por nós, porque às vezes a gente acha que só a gente que cuida dos filhos. Não. Os nossos filhos cuidam de nós. Os nossos filhos vigiam sobre nós. E lá em casa a gente foi aprendendo isso, a cuidar, mas muitas vezes fazer vista grossa, para não brigar, para não levar a mal um relacionamento que é bom, para ter paz dentro de casa. É ser cúmplice do erro do outro? Não, é ter misericórdia, é dar para a pessoa a chance de se recuperar depois do erro. Já errou, o que você vai fazer? Antes de errar você poderia interferir, mas agora que já errou, o que você vai fazer? Vai varrer a pessoa para a lata do lixo junto com o erro que ela cometeu? Tem um provérbio oriental que diz assim: ame-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. As pessoas precisam do seu amor, sabe quando? Quando elas menos merecem. Gente para amar a gente, quando a gente acerta, quando a gente tem sucesso, quando a gente tem saúde, quando a gente é divertido, quando a gente tem dinheiro. Tá cheio de gente para amar a gente nessas horas. Mas alguém para nos amar quando a gente fracassa, quando a gente se equivoca, quando a gente faz pecado, quando a gente se torna desprezível pelas escolhas erradas que nós fizemos. Aí nessa hora, gente, só quem ama de verdade. Às vezes todo mundo se afasta, menos Deus. Deus é aquele que fica quando todos nos abandonam. Por quê? Porque Ele de todos tem compaixão.
E tem compaixão porque Ele tudo pode. Fecha os olhos aos meus pecados. Fecha os olhos aos seus pecados. E fecha os olhos por quê? Porque Ele é cúmplice nosso? Não, para nós não sermos destruídos. Para que a gente tenha a chance de mudar a vida, de se converter. Sim, Senhor, amas tudo que existe e não desprezas nada do que fizeste. Deus ama você. Você só existe porque Deus te ama. Você só existe porque Deus te quis. Você nunca parou para pensar nisso? Que Deus quis você e nunca desprezou você. As pessoas podem nos desprezar. Tem gente que me despreza. Tem gente que me ama. Mas Deus não me despreza nunca. Deus nunca ignorou você. Às vezes a gente se despreza. Às vezes a gente não acredita em si mesmo. Às vezes a gente não luta por aquilo que nós precisamos. E daí a gente não tem. Já que a gente falou de ditado oriental, vai mais um aí para você. Deus dá a cada pássaro a sua minhoca, mas não joga dentro do ninho. Tem uma minhoca para cada passarinho que está hoje cantando aí perto da sua casa. Mas Deus que deu a minhoca não põe dentro do ninho. Ele tem que sair, tem que ir lá buscar. A gente é que se despreza, gente. A gente é que se menospreza. A gente não se valoriza. A gente desacredita da gente mesmo antes de tentar. A gente não tenta. E depois diz que as coisas não dão certo. Que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus nos desprezou. Tenha confiança. Vai dar certo. De um jeito ou de outro vai dar certo. Se você está com Deus, vai dar certo. Porque Deus ama você. É por isso que você existe. E não despreza você de forma alguma. A palavra continua dizendo assim: porque se odiasse alguma coisa, não a terias criado. Deus não te odeia. Porque se Ele te odiasse, Ele não teria criado você. E digo isso de uma maneira especial a você que pensa que certas coisas ruins que te acontecem porque Deus está te castigando. Ou acontece porque Deus te odeia. Deus não odeia você. Deus não está castigando você. A vida tem consequências, gente. A vida, nós não controlamos tudo o que acontece na vida. Estar na vida é correr riscos. E Deus não fica o tempo inteiro interferindo na vida que nós vivemos nesse mundo. Para que eu e você tenhamos oportunidade de viver. Se Deus interferisse toda hora, nós não teríamos liberdade. A gente seria umas marionetes. Cadê a nossa liberdade? E sem liberdade não tem amor. Uma pessoa escravizada nunca vai amar o seu patrão. Não é possível amar sendo escravo. Só quem é livre pode amar. E Deus sabe disso, nos criou para o amor, nos deu liberdade. Só que na liberdade acontecem coisas que às vezes a gente não controla. O mal que o outro tomou a decisão de fazer contra nós nos atinge. A gente colhe os frutos das escolhas, das decisões que nós tomamos no passado. Tem coisas que você já até esqueceu que você fez e vem arrebentar agora na sua vida. Quanta gente, anos e anos e anos no vício, no fumo, na bebida, aí parou. Mas depois de muitos anos, depois de ter parado com o vício do fumo, com o vício da bebida, vem estourar a consequência agora. E a pessoa não associa que isso que ela está vivendo é consequência de muitos anos no cigarro, de muitos anos na bebida. Porque Deus perdoa sempre. O ser humano, de vez em quando. E a natureza nunca. A natureza não perdoa nunca. Deus perdoa sempre. As pessoas, algumas vezes. É uma pena dizer isso, porque todos nós deveríamos perdoar sempre. Porque Deus nos perdoa sempre. Mas a gente sabe o quanto é difícil perdoar e quantas pessoas não conseguem perdoar. E se não pedirem a Deus a sua graça, não vão conseguir perdoar. E a natureza não perdoa nunca.
Como assim, Márcia, a natureza não perdoa nunca? Se você tiver uma relação sexual num dia de fertilidade, você vai ficar grávida. Não adianta você rezar. Senhor, me perdoa. Deus vai te perdoar. Deus vai estar do seu lado, vai ser seu amigo, vai te ajudar a criar o seu filho, dando a você sabedoria, inteligência, te assistindo com a providência dele. Mas a natureza, minha querida, vai seguir seu curso. Não adianta dizer que foi Deus quem fez. Você tem uma natureza que obedece. Tanto que a gente engravida, né? Digo a gente porque a mulher precisa da parceria do homem para engravidar, da colaboração. A gente engravida quando a gente quer. A gente não tem como produzir a vida, obrigar a vida. Mas a gente pode escolher, por exemplo, não engravidar. Se você não tiver uma relação sexual com a sua esposa, ela não vai engravidar de você. Se você não tiver uma relação sexual com o seu marido, você não vai ficar grávida dele. Então tem uma chavezinha na nossa mão. Mas se você usar a natureza, você vai colher os frutos da natureza. A natureza não perdoa. Se você pular do alto de um prédio, antes de chegar no chão, você se arrepender e pedir, Senhor, me perdoa por eu ter cometido esse ato. Se você estiver de verdade arrependido, Deus vai perdoar você. Mas você vai encontrar o chão. Não adianta. A natureza não perdoa. São as consequências da vida. Então não diga, Deus me odeia. Porque Deus ama você. Perdoa você, é seu amigo, não é? E a palavra dele diz para nós, se ele odiasse alguma coisa, ele não a teria criado. Da mesma forma, nada poderia continuar existindo se Deus não quisesse. Isso quer dizer o quê? Que Deus continua querendo você. Porque se Deus não continuasse querendo você, você não subsistiria. Não subsistiria. De todos tem compaixão, porque tudo pode. Fecha os olhos aos pecados dos mortais com uma finalidade. Deus fecha os olhos, não é para que o mal se propague, gente. Não é porque o mal não tem peso. Não é porque o mal não seja mal. Não é porque o mal, isso é qualquer coisinha. Não, o mal é uma coisa terrível. E por que Deus fecha os olhos? Para que você se arrependa. Quaresma, Semana Santa, é uma grande oportunidade para a gente se voltar para Deus. É um grande chamamento da igreja para que nós nos voltemos para o Senhor. Porque nenhum de nós controla quantos dias nós temos aí pela frente. É preciso, para entrar no céu, o arrependimento e a conversão. Às vezes a gente consegue se arrepender. Mas se a gente não trabalhar o nosso coração, talvez a gente não consiga se converter. Então todo o tempo que nós temos é importante para nós nos voltarmos para Deus, que nos ama, que nos trata bem. Olha o que diz a palavra: a todos tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Deus é amigo da vida. Deus é seu amigo. E a todos, sem exceção, Ele trata com bondade. Até quem não confia nele, até quem o amaldiçoa, até quem blasfema contra Ele. Tem gente que deixa de crer em Deus por causa disso. Pensa assim, se Deus existisse, Ele não admitiria que as pessoas o ofendessem tanto. Tem gente que diz desaforo, profana coisas sagradas. Meu querido, o nosso Deus não é o Deus da destruição, da morte. Nosso Deus é o Deus da vida. Ele ama a todos. Ama inclusive quem não presta. Ama inclusive quem é mau. Mas só desfruta do amor de Deus aqueles que nele confiam. Quando a palavra de Deus diz que Deus ama os que nele confiam, não é que Deus ama só os que nele confiam, mas são os que confiam em Deus que conseguem desfrutar desse amor. Se cair a chuva lá fora agora, né? É o contrário, abriu um solzinho lindo, não é? Tem um sol maravilhoso lá fora, mas esse sol que está lá fora não é para nenhum de nós que está aqui no estúdio. É para quem está lá andando pela chácara agora. São poucos. Pois é, desfruta desse sol quem entra nesse sol. Deus fez esse sol brilhar para todos.
Mas não adianta o sol estar brilhando lá fora se eu me colocar nas sombras. Não adianta a luz de Deus, que é vida, brilhar para nós, se nós tomarmos a decisão de viver na escuridão. O amor de Deus estará ali, mas só vai experimentar esse amor de Deus e os seus benefícios na vida quem confia em Deus. E Deus aprecia tanto, gente, que nós confiemos nele, que ele declara que ele se agrada daqueles que esperam na sua misericórdia. Eu repito, Deus aprecia tanto, tanto, tanto que nós confiemos nele, que ele declara que ele se agrada dos que esperam em sua misericórdia. Ele promete para as pessoas que esperam na sua misericórdia. O que é que Deus promete? Ele promete a vitória sobre os inimigos. Ele vai vencendo com o amor a inimizade dos outros contra nós. Afasta de nós aqueles que querem nos destruir. Desfaz os nós de ódio que eles têm contra nós. E nos dá a vitória pelo amor. Ele promete a vitória sobre os inimigos. O Senhor promete a perseverança na sua graça. Quem confia em Deus vai perseverar na sua graça. E por fim, Ele nos promete a glória eterna. Promete a glória eterna a quem espera. E promete por quê? Por que Ele promete a glória eterna a quem espera? Justamente porque a pessoa espera. Qual é o mérito dela? Não ter perdido a sua esperança em Deus. Então eu te pergunto, o que é que você tem esperado de Deus? Mais do que perguntar para você, vou perguntar para mim. Eu pergunto para mim, você pergunta para você. O que é que eu tenho esperado de Deus? Eu tenho esperado castigo, eu tenho esperado vingança, eu tenho esperado abandono? Mas não é isso que Ele tem para mim. Sabe o que eu espero de Deus? Eu espero de Deus tudo de bom. Eu espero de Deus o cuidado dEle sobre mim de cada dia. Existe uma graça do Senhor para nós nesse dia de hoje. Existe uma providência de Deus para nós nesse dia de hoje. Existe um sustento de Deus para nós nesse dia de hoje. Reze, peça, não vai faltar. O Senhor proverá. E mais uma vez eu pergunto, o que eu espero para esse dia? O que eu espero? Pergunte a você mesmo. O que você espera para esse dia? Quantas vezes aqui no Sorrindo para a Vida nós temos proclamado esta palavra? Porque se uniu a mim, diz o Senhor. Eu o livrarei e o protegerei. Algumas traduções dizem inclusive diferente. Porque em mim esperou. Se unir a Deus é esperar em Deus. Porque em mim esperou. Porque em mim confiou. Livrá-lo-ei, protegê-lo-ei e o glorificarei. Ninguém que esperou no Senhor, diz a palavra de Deus em Eclesiástico, foi confundido. Ninguém que esperou em Deus passou vergonha. Ninguém que esperou em Deus foi traído. Deus nunca vai trair você. Mesmo que a sua vida tenha sido uma sucessão de experiências de traição, Deus nunca vai trair você. Essa precisa ser uma certeza para nós, gente. A palavra de Deus é firme. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não volta atrás. Passarão céus e terra, diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Por isso São Bernardo lhe diz que todo mérito que o ser humano tem, todo mérito que eu e você temos, São Bernardo diz que todo o nosso mérito consiste em confiar plenamente em Deus. Faça o que você pode fazer, mas confie plenamente em Deus. Plenamente. A sua confiança não vai deixar você enlouquecer. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas doentes emocionalmente e doentes inclusive mentalmente. Por quê? O desespero, a desconfiança, a angústia, a ansiedade tomaram conta da sua vida. E esse grupo, essa trupe, vem sempre acompanhada da tristeza.
Quem confia em Deus não é abatido por esses males. A confiança que nós depositamos no Senhor, gente, é o nosso mérito, é o nosso tesouro. A confiança que nós depositamos no nosso Senhor também é um testemunho poderoso e honra a Deus. Confiar em Deus nesses tempos de crise é evangelizar. Evangelizar a nossa família. Evangelizar os nossos amigos. Siga confiando em Deus. Deus não vai desamparar você. Tudo vai dar certo. A gente precisa usar a nossa fé nessa hora. E quem acreditar, quem confiar, vai ver que Deus cumpre as suas promessas. A gente honra o poder, a gente honra a misericórdia e a fidelidade de Deus na medida em que nós acreditamos que Deus pode e quer nos salvar. Deus pode e quer nos salvar. E não é no último dia. É agora, é hoje, é amanhã, é depois. São todos os dias da nossa vida e por fim no último dia. E o Senhor não pode falhar na sua promessa de salvar a quem nele confia. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Quanto maior for a nossa confiança, tanto maior vai ser a misericórdia que nós vamos experimentar. Quanto maior for a sua confiança, maior a graça que você vai receber de Deus. Que Deus tem compaixão de mim. Deus tem compaixão de você. Deus fecha os olhos aos nossos pecados para que nós tenhamos a chance de nos arrepender. Não pense que Deus não vê o que você faz. Não pense que Deus não vê o que você vive. Não pense que Deus não enxerga o que você faz no seu quarto, no banheiro, em algum lugar que você acha que é oculto, que é secreto. Deus vê todas as coisas, mas fecha os olhos para muitas delas, para que você possa ter a chance de se arrepender. Ele me trata com bondade porque eu sou dele. Deus é bom com você porque você é dele. Como você é bom com seu filho e com a sua filha porque são seu filho e a sua filha. E se você não tem filho ou filha, um dia você há de ter, e ali você vai entender o que é você ter um filho. E você vai perceber que você é bom com seu filho, independente dele merecer ou não. Senhor, eu me arrependo de não ter tempo para ti. Senhor, eu me arrependo de colocar o Senhor muitas vezes em segundo plano na minha vida. Vai dizendo isso, eu me arrependo, meu Deus. Das vezes que eu não guardei nenhum tempo para o Senhor, eu me arrependo, Senhor, meu Deus. Das vezes que o Senhor ficou à margem da minha vida, porque eu tinha tanta coisa importante para fazer que eu te ignorei. Perdão. Como eu pude amar tão pouco quem me ama tanto? Perdão e misericórdia, Senhor.